Bom dia, meus amores. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, o ser humano e o solo, tá bom? E hoje a gente vai vir falar sobre as ações do ser humano. A gente já vem falando, né, sobre as ações do ser humano e o desgaste do solo, que o homem geralmente promove esse desgaste do solo. As causas mais comuns são essas que a gente já viu e vamos ver hoje mais uma, tá? O desmatamento, que a gente já viu, que é causado pela ação do ser humano, né? Quando ele vai lá e desmata ali a floresta, tirando aquelas árvores para fazer madeira, para fazer casa, para fazer móveis. A queimada também, né? Quando o homem toca fogo naquela vegetação ressecada, né? E aí esse fogo ele pega muito mais fácil em toda a plantação. E hoje a gente vai ver a erosão do solo ao lado de uma rodovia, tá vendo ali, né? Só que tem a erosão também do solo causada também pela ação da natureza. Porque a erosão é um processo natural e presente na dinâmica do planeta há milhares de anos, né? Esse fenômeno consiste no desgaste do solo e das rochas de áreas mais altas para áreas mais baixas, ocasionando a sedimentação do detrito. E ao longo dos anos, esse desgaste altera a paisagem, os cursos dos rios, os relevos e entre outros, tá bom? Né? A erosão, como a gente viu, é um processo natural, ele é um processo natural. Não é só a ação do ser humano que faz com que a erosão aconteça, mas a natureza também tem toda essa contribuição. E o resultado, geralmente, torna-se buracos no solo. E ele se torna impróprio para o cultivo de plantas. Por que ele se torna impróprio? Porque o solo precisa estar com vida, precisa estar o quê? Precisa estar bom para a produção, né? E aqui, fatores que contribuem com a erosão. O aumento do processo erosivo pode acontecer naturalmente, como eu falei para vocês, ou pela ação do ser humano na natureza, né? O intemperismo causa a desidratação e a transformação das rochas. A água, o vento e a variação de temperatura são alguns dos agentes naturais que provocam essa erosão. Apesar de ser um processo natural, muitas ações humanas elas também se intensificam a erosão. Um exemplo é a remoção da cobertura vegetal por meio do desmatamento e das queimadas, né? Como a gente viu, o desmatamento e as queimadas, elas contribuem para essa erosão. A planta, né? O solo, ele precisa estar o quê? Com a vegetação, com a camada da vegetação, que é uma camada protetora do solo e assim reduz os efeitos do vento e da chuva que são causadas por esse motivo. Ou, por exemplo, se o ser humano, né, o homem, vai lá e desmata, vai lá e queima, o solo ele vai ficar desprotegido. E aí a chuva, o vento, o sol vai desgastar esse solo. E as raízes das plantas ajudam a manter as partículas do solo úmidas, né? Por isso que é preciso que não pode queimar, não pode desmatar a natureza, as plantações, as florestas. Espero que vocês compreenderam o nosso tema de hoje. A tia manda um beijo no coração e tem atividade no livro.